Olá, neste vídeo continuarei com a missão que Deus me confiou: colaborar para o aperfeiçoamento do estudo bíblico. Bem-vindo ao canal Falando de Sonhos. Sou Inácio da Silva e neste vídeo falarei sobre Daniel na cova dos leões. Ou nós poderíamos dizer Baltazar na cova dos leões, pois é esse o nome que o povo babilônio conhece Daniel como seu líder. Eu vou fazer uma breve explanada sobre o que está nesse capítulo, que é o capítulo 6 do livro de Daniel. Quando aqui está escrito Daniel na cova dos leões, o que aconteceu? Então já é outro rei, não é mais o rei Baltazar, é o rei Dário. Coube a ele distribuir várias lideranças pelo todo o império. E entre essas lideranças, 3 foram escolhidos para administrar toda essa liderança. E entre esses 3 ministros, um era Daniel. Então nós precisamos entender que Daniel ficou entre os 3 mais poderosos da Babilônia, sendo que a Babilônia escravizava o povo que Daniel pertencia, o povo judeu. Então isso não é uma boa coisa, é algo bem negativo, quando uma pessoa ela precisa trair seu povo para, em tempo de guerra e tempo de escravidão, ser um líder supremo entre os 3 mais poderosos de uma nação escravagista contra o seu próprio povo, e Daniel era essa liderança. Só que o rei, ele tinha tanta amizade por Daniel que ele tensionava botar Daniel à frente de todos, só abaixo do seu comando. Então armaram para Daniel um golpe, uma briga por poder, por política. Não foi uma injustiça causada porque Daniel queria ajudar seu povo, que estava escravo nesse momento. Foi uma briga entre políticos por poder, por pura ambição. Para ficar mais fácil entender a verdadeira mensagem que está no capítulo 6 do livro de Daniel, eu vou apresentar 6 pontos. Então, com esses pontos vai elucidar, vai ficar mais claro nós entendermos que realmente Daniel era o falso profeta que estava sempre junto ao rei babilônio, que na Bíblia o rei babilônio é apresentado como a primeira fera e o falso profeta, que é Daniel, como a segunda fera. O primeiro ponto a nós respondermos é: por que Daniel foi jogado na cova dos leões? A resposta é simples, está aqui no capítulo 6. É só você que está assistindo esse vídeo ir lá no capítulo 6 e você vai comprovar aquilo que eu estou dizendo. Foi só por intriga política, por poder. Não foi porque estava fazendo bem ao povo. Não foi porque ele adorava o Deus cristão, o Deus verdadeiro. Não foi por isso. Era simplesmente por ganância, por egoísmo e por ambição. Isso é o que Daniel tinha e que os outros também queriam. Mas vejamos, e nós devemos analisar nesse ponto. Os líderes babilônios tinham até motivo para querer um cargo, ser o líder logo abaixo de seu rei. Mas Daniel não. Daniel, ele teria, até dava de ser plausível, ele ser um líder junto ao rei babilônio, se na verdade ele estaria lutando para defender seu povo, mas não era esse o objetivo. O verdadeiro objetivo era unicamente ambição pelo poder. E é por essa ambição é que ele foi jogado na cova dos leões. Então, agora vem o segundo ponto. O que é a cova dos leões? Realmente existia uma cova dos leões? Sim, na Bíblia diz, existia uma cova dos leões. E Daniel foi jogado lá dentro dessa cova. Só que existe um ponto importante a ser observado. O rei estava junto quando Daniel foi jogado na cova dos leões. O rei botou sua sineta, rolaram a pedra, abafaram, trancaram Daniel dentro dessa
cova dos leões. Ninguém podia ver o que acontecia lá dentro. Até o outro dia de manhã. Passou a noite lá dentro. Nós devemos analisar nesse ponto. Nós já vimos o que é uma cova dos leões também, onde o leão fica preso num zoológico. A parte que alimenta o leão é separado. Então nós devemos entender que lá aonde Daniel foi jogado também era separado. Agora, quem diz que os leões foram soltos para devorar Daniel? Se a verdade é que foi abafado, foi fechado, o rei deixou em cima seu sinete, para ter certeza que ninguém mexesse ali durante a noite. E outro dia de manhã, quem foi lá salvar Daniel? Quem foi tirar de lá? O próprio rei. Nós vamos no livro de Revelação, no capítulo 13, no versículo 14. E vamos ver o que fala a Bíblia, o que nos revela sobre este ponto. Seduziu os habitantes da terra com o prodígio que lhe era dado fazer sob a vigilância da fera, persuadindo-a a fazer a imagem da fera que sobreviveu ao golpe da espada. Nesse ponto nós vemos muito claro, tudo era feito sobre a vigilância da fera, sobre a vigilância do rei babilônio. Nada foi feito sem ele. Daniel não foi jogado sem ele estar presente, e também não foi aberto o lugar que Daniel estava sem o rei estar presente. E nós aqui devemos voltar um pouco no capítulo 1, aonde Daniel teve 3 anos de treinamento, de curso para enganar o povo, para ser um mágico, para aprender magia, aprender a língua dos caldeus, que era uma linguagem utilizada apenas por aqueles próximos do rei, aqueles que apoiavam o rei. Eles falavam numa linguagem que ninguém compreendia. Então, se nós vamos entender o que é ser jogado e ser devorado na frente de todo mundo, de toda a população, é uma coisa. Agora, ser posto dentro de um lugar que tem um leão, mas o leão, possivelmente aqui na Bíblia não fala isso, mas nós podemos entender perfeitamente nesse sentido. Primeiro foi tampado e dito que foi solto o leão. Porque foi tampado, ninguém viu o que aconteceu com Daniel. Esse é o ponto importante. O terceiro ponto é, quem julgou Daniel? Quem julgou Daniel foram seus próprios amigos. Aquelas pessoas que, também como ele, sabiam falar a linguagem dos caldeus. Entendia a linguagem de enganar o povo. Aquele povo que por ambição, eles faziam qualquer coisa. Mas aqui, quem julgou, quem levou, foram essas pessoas com a liderança do rei. E após Daniel sair de dentro dessa cova, ser tirado de lá de dentro, pelo próprio rei, pelo próprio amigo. Então nós vemos aqui um complô, em que as lideranças aprontavam. E nós devemos entender que Daniel, ele representa Baltazar, o deus babilônio, como a Bíblia aqui diz no livro da Revelação, no capítulo 13, no versículo 14 do livro da Revelação. Era tudo feito com a supervisão da fera. O rei estava sempre junto. Qual o objetivo? Promover Daniel, promover o rei e promover o deus babilônio Baltazar, que era uma estátua que eles consideravam Deus. O povo cristão, o povo judeu, não tem nada a ver com isso aqui, e não tem nada a ver com ajudar, auxiliar o povo que naquele momento era escravo. Era simplesmente uma guerra por poder, por ambição. O quarto ponto é, Daniel não traiu o deus babilônio. Esse é o ponto crucial também para entender. Aqui ele conseguiu elevar, promover o nome do Deus babilônio. Nós temos que entender que toda vez que aqui é mencionado o nome de Deus, aqui não está falando do Deus cristão, do Deus verdadeiro. Aqui está falando para o povo babilônio,
para o povo babilônio que o Deus deles era Baltazar, uma estátua que eles consideravam aquela estátua Deus. Ela não representava Deus cristão. A estátua era considerada Deus. E precisava promover essa estátua. E justamente como diz o livro de Revelação, com a supervisão do rei babilônio, Daniel conseguia promover seu nome, promover o nome do rei que defendia Daniel, e com isso promovia também o nome do Deus babilônio. Algo aqui que chama muita atenção é quando Daniel é inocentado. Ele não tinha traído o Deus babilônio. Foi provado, foi comprovado que ele era inocente. Então, os acusadores foram jogados. Mas não foi só os acusadores. Foram sua família inteira jogada junto com eles. O exagero. E a Bíblia também nos revela assim, que o falso profeta, a segunda fera, mandou matar muita gente que não esperava por isso. Isso também está muito claro na Bíblia. E aqui nós temos a comprovação desse fato. E isso prova mais uma vez que Daniel realmente é a segunda fera, o falso profeta. E o quinto ponto, eu quero chamar a atenção para no final do capítulo. No versículo 29 do 6º capítulo de Daniel, que diz assim: foi assim que Daniel prosperou durante o reinado de Dário e durante o de Ciro o persa. Essa frase não está correta. Daniel morreu no primeiro ano de Ciro, o persa. É o que está escrito no livro de Daniel, bem no finalzinho do capítulo 1. Ele não reinou junto com Ciro o persa, que foi quem derrotou a Babilônia. E ele esteve junto com Dário. Foi assim. Essa palavra fica forte. Quando nós analisarmos e nós acreditarmos que Daniel é o falso profeta, a segunda fera. E nós aqui comprovando que tudo é feito com a supervisão do rei. Então nós vamos ver que, usando de falsidade, enganando o povo, ele conseguia prosperar, ele conseguia ir em frente. E como até aqui na sua escrita, que ele prosperou junto com Ciro, não é realidade. Há milhares de anos conseguiu enganar os cristãos de hoje, que ao ler não percebe que no reinado de Ciro, Daniel não estava junto. O sexto ponto, e que eu quero chamar a atenção de você que está assistindo esse vídeo, para prestar muita atenção nesse ponto. É importante, porque Daniel tem milhares de anos, mais de 2.000 anos, 2.500 anos, que nós somos ensinados que Daniel é um profeta de fé ardente, inabalável. Vamos ver o que o profeta Oséias fala dos sacerdotes daquela época, de sua maneira de ensinar, de orientar o povo. A Bíblia, ela tem os fatos mais importantes, positivo e negativo daquela época, com as pessoas mais influentes daquela época, estão na Bíblia. E por isso o que Oséias fala aqui, quando ele fala dos sacerdotes, da maneira de orientar o povo dos sacerdotes naquela época, ele não está falando de hoje, ele está falando de mais de 2.000 anos atrás, antes de ser escrito a Bíblia. E Oséias fala, o sacerdote ensinava errado. Porque naquela época o sacerdote, muitos, eles orientavam pelo poder. Deixavam-se também seduzir pelo poder, pela ambição. Vamos acompanhar o que Oséias fala. Entretanto, ninguém poderá acusar o povo, nem o repreender. Mas eu censuro a ti, ó sacerdote. Tu tropeçarás em pleno dia, assim como o profeta durante a noite. Far-te-ei perecer, porque meu povo se perde por falta de conhecimento. Aqui nós vemos Oséias acusando os sacerdotes daquela época
que ensinavam errado, orientavam o povo errado. Exatamente como a Bíblia explica que Daniel seduzia o povo. E como o povo seguia Daniel, acreditava, e os sacerdotes continuavam orientando que Daniel era um profeta de Deus. E até hoje, então, continuou nesse sentido. Então, chegou o momento em que precisamos rever algumas coisas, alguns conceitos de ensinamento do passado. E esse momento é agora. Precisamos rever qual eram os ensinamentos que os sacerdotes faziam naquela época e era errado, estava errado, e que até hoje continua sendo ensinado errado. Ou, quando a pessoa não percebe, podemos classificar como equivocado. A pessoa, o sacerdote hoje, se ele seguir na mesma linha que vinha daquela época, alguns pontos são errados. E o sacerdote hoje, não entendendo, ele está equivocado. E é preciso existir uma revisão.